Paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Vamos ficar em pé e fazer uma oração? Glória a Deus. Oramos, amado Deus e Pai, em nome de Jesus, nós somos gratos a Ti, Pai, por ter nos trazido o Senhor na Tua casa, Senhor, nesta manhã. Amém. Pai, venha abençoar, Senhor, de uma forma toda especial, Senhor, essa escola bíblica, Senhor. O Senhor possa derramar, Senhor, a Tua graça, o Teu amor e a Tua misericórdia sobre a nossa vida, Senhor. Venha falar, Senhor, Amém. em cada coração, Senhor, através da Tua palavra, Pai. Amém. Esse é o nosso pedido, Senhor, nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Irmãos, abre a Bíblia em Lucas. Vamos ler do versículo 1 até o 4, diz assim, ó. Porquanto muitos já tentaram compartilhar um relato e pôr em ordem uma declaração daquelas coisas que certamente são cridas entre nós. Quando eles nos entregaram o que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Parece-me bem também a mim, tendo tido perfeitamente compreendido primeiro todas as coisas, escrevê-las em ordem a ti, ó excelentíssimo Teófilo, para que possas conhecer a certeza dessas coisas nas quais tens sido instruído. Amém? Irmãos, nós queremos que tanto o livro de Lucas quanto o livro de Atos Lucas quis escrever a história da igreja, a história de Cristo, de tudo o que aconteceu, para esse homem chamado Teófilo. Se nós olharmos em Atos capítulo 1, no comecinho de Atos, a gente vai ver que ele escreve para Teófilo novamente. Diz assim, ó, o primeiro tratado fiz, ó Teófilo, sobre tudo que Jesus começou tanto a fazer como a ensinar, até o dia que foi recebido em cima após ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Então nós vemos aqui que também o livro de Atos, Lucas dedica a Teófilo também. Provavelmente, acredita-se pela história que esse Teófilo, que nada mais era do que um ilustre gentil da época, convivia entre os gregos, se converteu através dos escritos de Lucas. E aqui eu fico assim um pouco pasmo com o seguinte: Lucas dedicou 2 livros inteiros para chamar a atenção de um homem, para que ele se convertesse ao Senhor. Aqui a gente cai muito naquilo que às vezes a gente faz um evangelismo pessoal de folheto e a pessoa às vezes vem à igreja, aceita Jesus e nós, aceitou Jesus, agora tá bom, né? Vai continuar. E depois essa pessoa não vem mais e a gente por si só, acho que não quer nada com Cristo mesmo. Mas daí Lucas vem aqui nos dar uma lição, fala, olha, Lucas pega e escreve 2 livros para Teófilo para que ele pudesse se converter ao Senhor. Então o tempo que Lucas dedicou para que esse homem pudesse se converter. Né? Mas vamos lá, a introdução da lição de hoje, ela vem falar assim, ó, este foi endereçado a Teófilo, um ilustre gentil que procurava saber mais das boas novas de Cristo. O autor explica os costumes e maneiras judaicas, a genealogia recua até Adão, palavras gentias são usadas em vez de palavras judaicas, como, por exemplo, mestre e não rabino, advogado e não escriba. Isso nos faz entender que Lucas não está dirigindo ao povo de Israel, mas aos gentios em geral e aos gregos em particular. Então a gente vê, irmãos, cada um tem sua particularidade. Mateus, ele se preocupou muito em enfatizar as profecias, para que os judeus pudessem se remeter às profecias e ver com os acontecimentos que estavam acontecendo na sua época, entender que Jesus era o Messias enviado. Já Marcos se preocupou com os romanos de trazer um evangelho simples, mas denotando bastante o amor que Cristo teve pela humanidade e os milagres que ele fez. Agora, Lucas
ele já se preocupa mais com os gregos, porque Teófilo era um grego. Então Lucas já vem e muda um pouco as palavras daquilo que ele buscou entender e traz umas palavras mais próximas com que o grego consiga entender. Tanto que acredita-se que Lucas também usou muito o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos, para escrever o seu Evangelho. E também muita semelhança com as falas de Paulo. Paulo foi um grande pregador dos gentios, então por essa razão também acredita-se que Lucas tenha escrevido aos gregos. O propósito do autor é identificar a pessoa de Cristo como uma espécie humana. Ainda que o Evangelho de Lucas, entre os sinóticos, não seja o mais extenso, é todavia aquele que contém o maior número de detalhes sobre a vida terrestre de Jesus. Lucas se preocupou muito de falar da vida terrestre de Jesus. Desde o começo, quando Jesus estava ainda na barriga de Maria, até ali Lucas trouxe detalhes importantes. Coisas que a gente não vê no Evangelho de Marcos, não vê no Evangelho de Mateus e também não está registrado no Evangelho de João. Mas Lucas se preocupou com esses detalhes, depois a gente vai estar falando sobre esses detalhes. Lucas é particularmente o Evangelho da esperança, amor, simpatia e fé. Estes sentimentos são especialmente exemplificados no mencionado Evangelho pelas palavras de Jesus na cruz, onde ele está em Lucas 24, do 33 ao 46, quando Jesus estava já crucificado e quando os dois malfeitores começaram a criar uma discussão entre si, onde um zombava de Jesus, né? Falava que se ele era o Filho de Deus, para que ele descesse da cruz, e quando o outro olha e fala, olha, nós estamos aqui e sabemos a causa que nos levou a essa cruz. Falou, mas esse homem é um homem inocente, ele nada fez e está aí. E foi quando ele falou para Jesus, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. E Jesus falou, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Até esses detalhes Lucas se importou em deixar registrado. E Lucas ele deixa registrado a conversa dos dois também, o que motivou o outro a olhar para Jesus com um olhar de esperança, né? E todos esses detalhes Lucas também trouxe à tona. Agora sobre o autor, sobre Lucas, né? O escritor do terceiro evangelho é Lucas, um médico, homem educado e culto, acatado pelas igrejas dos primórdios. A tradição nos diz que ele era de Antioquia da Síria, um gentil, era um dos mais íntimos companheiros de Paulo, provavelmente seu médico particular. Lucas permaneceu com o grande apóstolo, mesmo quando muitos o tinham abandonado, conforme a gente pode ver em 2 Timóteo 5, 4:11, a qual Paulo vem referir-se a Lucas como seu grande companheiro, seu grande cooperador. E a gente quase não vê praticamente nenhum registro de que Lucas tenha orado por alguém, feito alguma coisa, né? A Bíblia não traz registro nenhum sobre isso daí. Mas é importante a gente enfatizar que o Evangelho de Lucas escreveu com base histórica, como já falei. Ele provavelmente se baseou tanto em Mateus e Marcos e muito naquilo que Paulo lhe falara ou algum outro livro da época. Mas o livro de Atos dos Apóstolos, Lucas estava ali, presente. Porque por várias vezes Lucas usou a terceira pessoa do plural, nós, né? No livro de Atos ele usa muito a palavra nós, se referindo o quê? A ele mesmo, que ele estava ali junto com eles e estava registrando tudo o que aconteceu. Eu fico imaginando, Lucas certamente tinha a sua agendinha, algo ali na mão, ali, né? E quando vira um milagre, no final do dia, provavelmente ele estava ali escrevendo, olha, hoje aconteceu assim, 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 assado. E isso veio trazer o livro de Atos. Lucas é considerado o primeiro historiador da igreja e apologista literário do cristianismo. Sabemos que Lucas escreveu também o livro de Atos e como o evangelho também o destinou a Teófilo. Alguns dizem que Teófilo converteu-se depois de ter lido o Evangelho de Lucas. O livro foi escrito entre o período de 59 e 63 d.C.
E ele notara grande crescimento do Evangelho na Ásia Menor, como está registrado em Atos 19:10, viu a necessidade de uma descrição correta da vida e da morte de Cristo. Enquanto Marcos foi influenciado por Pedro, o Dr. Lucas foi influenciado por Paulo. Isso é notado no fato que ambos abordam com destaque a promessa da redenção dos seus escritos. Escrevendo aos gentios, o autor apresenta Cristo como um homem perfeito, ou melhor, o Filho do Homem. Ele o apresenta como aquele que veio do céu, nascido de uma virgem, a fim de buscar e resgatar os pecadores. O versículo 10 do capítulo 19 encerra o tema deste evangelho, dizendo o seguinte: porque o Filho do Homem veio buscar o que se havia perdido. Lucas apresenta Cristo como o Salvador universal de todos os pecadores. O autor, no seu estilo poético e polido, registra importantes acontecimentos anteriores ao nascimento de Cristo, como seguem as predições referentes de João Batista e a Jesus, a alegria de Isabel e Zacarias, o cântico de Maria. Observamos entre os versículos 26 e 35 do primeiro capítulo uma parte do tema de Lucas. O anjo Gabriel, ao anunciar Maria a sua bênção, disse-lhe que seu filho se chamaria de Jesus, significa Jeová é Salvador, ou o Senhor salva. E aqui, no resumo, o capítulo 1 de Lucas até o capítulo 4, a gente vê que ele reservou mesmo somente a contar a história de Jesus, né? A contar tudo aquilo que aconteceu. E eu acho importante, irmãos, a gente enxergar o seguinte, que Lucas, ele registra até a visita da sua prima, a visita de Isabel, prima de Maria, quando chegou na sua casa. Ela estava grávida ainda de João Batista. João Batista e Jesus são primos, também de segundo grau, né? Porque Maria e Isabel eram primas de primeiro grau. E quando ela chega na casa de sua prima, então o João Batista começou a se movimentar dentro da sua barriga fortemente. E isso, Lucas registra que ele estava tão cheio do Espírito Santo, né? Que quando chegou na presença do Salvador, o Espírito Santo estava dentro daquela vida, e isso era mais um sinal de que aquele era o enviado de Deus. E um fato que eu acho muito bonito registrado na palavra de Deus, que após o profeta Malaquias, o povo ficou 400 anos sem um profeta, sem saber nada da parte de Deus. Então, ou seja, gerações morreram, gerações nasceram, e 400 anos sem uma profecia. Quando João Batista chega, daí chega-se a profecia novamente. Porque João Batista foi um profeta que já começou a preparar o caminho para que seu primo Jesus pudesse começar a sua caminhada. Quando João Batista vê Jesus descendo do deserto, o que ele fala? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então João Batista já estava alertando o povo já. O povo já provavelmente já sabiam das profecias passadas. Até porque os 400 anos ficaram sem um profeta, mas a religião não morreu nesses 400 anos. Então continuou-se tendo ainda o tabernáculo, continuou-se ainda os costumes judaicos. Então eles já ouviam falar, olha, vai vir um Messias. Aquele que o Senhor prometeu vai chegar. E quando João Batista vê ele descendo, e João Batista já faz esse alerta, olha, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando ele chega, daí ele ainda fala para Jesus que não era digno de ser batizado por ele, de batizar ele, né? Daí Jesus fala, não, tem que se cumprir a palavra, você tem que me batizar. E João Batista vai ali e o batiza. E aqui o Evangelho de Lucas, irmãos, uma das coisas que eu acho que Lucas ele se preocupou muito com esses detalhes iniciais. Ao falar que José teve que descer até Belém, deixou todos esses registros. Por quê? Se nós olharmos lá em Miqueias, capítulo 5, versículo 2,
Deixa eu abrir a minha. Miqueias capítulo 5, eu vou ler do versículo 2 até o 5 a parte A. Diz assim, ó: Mas tu, Belém Efrata, embora sejais pequeno entre os milhares de Judá, de ti sairá aquele que é governador em Israel, e cujas saídas têm sido desde os tempos antigos, desde a eternidade. Portanto, ele o entregará até o tempo em que tiver dado à luz aquela que está de parto. Então o restante de seus irmãos retornará aos filhos de Israel. E ele permanecerá e apacentará na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, seu Deus. E permanecerão, porque agora será engrandecido até os confins da terra. E este homem será a paz, quando a Síria vier à nossa terra, e quando pisarem em nossos palácios, então levantaremos contra ela 7 pastores e 8 príncipes dentre os homens. Mas só a parte aqui: este homem será a paz. O Miqueias já tinha profetizado a respeito de Jesus. E ele fala assim, ó: Mas tu, Belém Efrata, embora seja pequeno entre os milhares de Judá, de ti sairá aquele que é governador de Israel. Jesus nasceu em Belém, porém José não estava em Belém. Mas aí o imperador, se não me engano, César Augusto, queria fazer o censo para que todos aqueles que fossem de Belém fossem contados, para ele saber quantos ainda belemitas ainda existiam. Isso fez com que José teve que ir até Belém. E uma coisa que também, isso aí vem deixar claro para a gente que Jesus provavelmente não nasceu em dezembro, como se comemora, né, 24 de dezembro, 25 de dezembro, no Natal. Não nasceu em dezembro porque dezembro é um mês frio em Israel. Então jamais José sairia como mulher grávida no frio para ir no censo. Jamais o censo também seria feito no frio. Então acredito que Jesus nasceu provavelmente março, abril são os meses de calor ali em Israel. Então, o profeta Miqueias já tinha feito essa profecia a respeito de que em Belém nasceria aquele que governaria Israel. Ali sairia o Salvador, o homem da paz. Então, a gente vê que quando se formou esse censo, tudo era a mão de Deus. Às vezes a gente fala, aconteceu uma coisa terrena, tal. É que o pastor Lucas sempre gosta de falar que, o André está aqui pela bocha, mas foi Deus que trouxe, usou o meio secular para trazer aqui. E eu creio nisso, irmãos, porque nós vemos aqui também que por um meio secular, José teve que ir para Belém. Por causa do censo. Mas ali se cumpriu a profecia, porque ali em Belém nasceu o Salvador. Olha que coisa grandiosa. E Lucas deixa isso registrado. Eu falo, Lucas deixou coisas preciosas registradas para nós. Primeiro ele registra sobre a visita da sua prima Isabel, a Maria. Depois ele traz esses registros também a respeito do censo, a respeito que José teve que descer com sua família a Belém para ser contado. E ali em Belém foi onde Maria começou a sentir as dores de parto e teve Jesus. Que coisa mais grandiosíssima. Mas vamos lá. Então, capítulo 1, do capítulo 1, versículo 1 até o capítulo 4, versículo 13, Lucas já notamos no primeiro capítulo acontecimentos e eventos que não são registrados nos outros evangelhos. Os pormenores são descritos por nós nesse livro. Talvez possamos dizer que temos no terceiro evangelho a história mais completa da vida de Cristo. No segundo capítulo, o autor informa a razão da viagem de José e Maria a Belém. Segundo ele, era necessário que ambos fossem a Belém, não somente para cumprir os decretos de César Augusto, mas também para que se cumprisse a profecia de Miqueias, capítulo 5, verso 2
até o 5a, que era também um plano do Pai. Assim, em cumprimento do vaticínio divino, Jesus nasceu em Belém, uns 10 quilômetros ao sul de Jerusalém, a mesma cidade onde nascera Davi, mais ou menos um milênio antes. Jesus tinha apenas 12 anos quando, juntamente com seus pais e irmãos, foi a Jerusalém pela primeira vez, a fim de festejarem a Páscoa. Foi nesta ocasião que Jesus confundiu os doutores do templo, respondendo às difíceis perguntas que eles lhe faziam e deixando muitos diante das perguntas que ele dirigia. Aqui também José e Maria foram relembrados quanto à origem divina de Cristo. Foi nesse, Lucas também registrou quando Jesus chegou em Jerusalém e confrontou os grandes ali no templo, né, irmão? Deixou eles pasmos, né? E ali Jesus ele fala a respeito de uma profecia de Isaías. Se eu acho aqui. No verso 18, Jesus faz referência sobre Isaías. Quando Jesus estava ali falando com o povo, ele fala: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar o Evangelho aos pobres e enviou-me para curar os quebrantados de coração, para pregar libertação aos cativos e restauração à vista aos cegos, e pôs em liberdade os oprimidos, para pregar o ano aceitável do Senhor. Jesus chega ali e começa a falar por que o Espírito Santo tinha de trazer. Então isso é importante, que Jesus deixou bem claro para eles porque ele havia vindo, né? E isso aqui com certeza serviu de bastante intriga entre os judeus, quando ele fala isso daí. Porque tudo isso que ele fala, tudo isso ele fez. Ele foi pregar o Evangelho aos pobres, ele curou os cativos, libertou os oprimidos. Tudo isso Jesus fez. Então esses homens sabiam que estava condenando o Filho de Deus. Eles tinham certeza de quem ele estava condenando. Não estavam Ninguém pode se passar por inocente ali e falar: olha, não sabia que esse era o Filho de Deus, porque eles falaram qual era o propósito dele. Ele deixou claro que nele estava se cumprindo a profecia de Isaías. Mas vamos lá. O capítulo 4, 19 até o 9:50, ele vai falar sobre o ministério de Jesus na Galileia. Ao findar-se os 40 dias no deserto, Cristo voltou para Galileia. Principiou sua obra, a sua fama corria por toda a vizinhança, e em seguida, visitando as cidades onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o costume, e levantou-se para ler, conforme eu disse aqui, leu Isaías, que é onde está escrito a partir do versículo 16, onde Jesus estava ali para ler e depois mencionou a sua profecia em Isaías. A sinagoga tinha uma tríplice finalidade: adoração, educação e governo da vida civil da comunidade. Era administrada por anciãos, aos quais era dada autoridade para exercer disciplina e punir seus membros. Cabia ao assistente da sinagoga apresentar o rolo das escrituras para serem lidos, os quais eram depois guardados numa arca. Era necessário um intérprete competente para parafrasear e explicar a lei e os profetas em aramaico, para o aramaico ali dentro do vernáculo. É evidente que Jesus está qualificado para tanto. E tendo lido, disse que era o homem, o evangelista predito lá em Isaías 61, 1 e 2, que acabaram de ler. Sua afirmativa não só lhe custou a morte, porque muitas coisas teriam que acontecer antes disso, conforme os planos divinos. Assim ele simplesmente passou para entre a multidão enfurecida, retirando-se para outra cidade, ensinando, curando e libertando os enfermos. Jesus, irmãos, quando ele profere isso daí dentro do tabernáculo, ele deixou aqueles homens muito enfurecidos. Então, ali Jesus já começou, foi onde Jesus começou o seu ministério mesmo, depois da sua tentação no deserto. Ali dentro do tabernáculo foi onde ele começou o seu ministério. E quando Jesus saiu, aqueles homens provavelmente queriam já naquele momento matá-lo, porque para eles foi uma blasfêmia o que Jesus fez ali dentro do tabernáculo.
Então provavelmente eles já queriam tirar a vida de Jesus a partir daquele momento, mas Jesus passou por dentre eles e nada o fizeram. E Jesus, ao sair, já começou a fazer os seus milagres ali na Galileia. Agora, a partir do capítulo 9, o verso 51 de Lucas, nós já vemos Jesus começar a ir para Jerusalém. Porque Jesus já estava agora começando, indo para Jerusalém, para que as profecias também começassem a se cumprir sobre sua vida. Irmãos, Jesus, imagina o seguinte, Jesus era aquele cordeiro que já estava se aproximando do matadouro. Ele já sabia que o que havia de acontecer com a vida dele em Jerusalém. Tanto que daqui a pouco nós vamos falar sobre a oração no Getsemane. E aqui a gente vai chegar também na parte final do estudo de hoje. Mas aqui a gente vê que Lucas ele enfatizou bastante como que foi essa caminhada de Jesus até Jerusalém. Aqui no versículo 51 fala assim, ó. E aconteceu que, tendo chegado ao tempo para a sua ascensão, ele fixou sua face para ir a Jerusalém. Jesus, ele olhou para Jerusalém e já começou a fixar sua face, sabendo que ali seria o momento da sua entrega. Aqui vai falar assim, a expressão e o tempo para a sua ascensão se refere à ascensão de Jesus ao céu e aos eventos que o levariam a ele. Fixou sua face significa literalmente fixar o rosto, expressão hebraica que indica firmeza de propósito, apesar do perigo. A menção da viagem para Jerusalém inicia a terceira sessão maior do Evangelho de Lucas. Lucas ele separou praticamente o Evangelho em 3 partes. Primeiro ele falou sobre o nascimento de Jesus, sobre toda a história sua familiar. Depois ele fala sobre Jesus na Galileia, quando Jesus entrou ao templo, como nós falamos, tentação no deserto, Jesus depois foi ao templo. E depois os milagres que ele fez na Galileia. E agora o Evangelho de Lucas chega na sua terceira e última parte, quando ele começa a falar da caminhada de Jesus para Jerusalém até o momento da sua ascensão. E Lucas ele deixou muito bem registrado como foi essa caminhada de Jesus até Jerusalém. Aqui, ó, Lucas capítulo 9, 51 contém o versículo-chave deste evangelho que nós acabamos de ler, que fala que ele fixou sua face. Através dele conhecemos o propósito de Jesus de ir a Jerusalém. Ele sabia que seus dias estavam contados. Sua ascensão só seria possível após sua morte e ressurreição. O tema do Evangelho de Lucas é relembrado em parte nesse versículo, pois o Filho do Homem veio não para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. 9,56. E o importante a gente frisar que Lucas ele deixa bastante fixado na mente do leitor que Jesus veio para todos. Ele não faz uma separação de Jesus. Ele deixa bem claro que Jesus veio para todos. Isso por influência, provavelmente, de Paulo, que Paulo era um grande pregador dos gentios, que foi através de Paulo que nós também vemos que os gentios tiveram maior conhecimento do Evangelho de Cristo. A viagem de Jesus para a Cidade Santa ocupa parte do livro do Médico Amado. Quase 10 capítulos são usados para descrever a subida de Cristo para Jerusalém. Por 3 vezes o escritor indica que Cristo estava a caminho de Jerusalém. No 9,51, no 13,22, que diz assim o 13,22, e ele percorria cidades e aldeias, ensinando e viajando em direção a Jerusalém. Depois no 17,21, que vem falar, 17,11, que vem falar assim, e aconteceu que indo ele para Jerusalém, passou pelo meio da Samaria e da Galileia. Então, todos esses versículos, Lucas já deixa bem frisado que Jesus estava a caminho de Jerusalém. Viagem que levou muito tempo. Cristo planejou o seu itinerário de modo a chegar em Jerusalém para as festividades da Páscoa, tudo de acordo com o plano do Pai. Lucas narra com compaixão os últimos dias do Filho do Homem. Ele dá um retrato detalhado da última ceia, está lá em Lucas 22, no capítulo 7, em diante.
Lucas 22, do versículo 7 até o versículo 30, ele vem trazer o relato da última ceia. E aqui Jesus deixou aqui tem um ponto bastante importante também, que Jesus ele enviou a Pedro e a João dizendo: ide preparar-nos a Páscoa para que nós possamos comer. E eles lhe disseram: onde queres que a preparemos? E ele disse: eis que quando entrardes na cidade, encontrareis um homem carregando um cântaro de água. Segue-o até a casa em que ele entrar. E aqui, irmãos, é um ponto importante, porque quem carregava cântaro de água eram as mulheres, não eram os homens. As mulheres que tinham o costume de carregar o cântaro de água sobre as suas cabeças. Então Jesus falou assim: olha, o sinal vai ser o seguinte: vocês vão chegar lá, vocês vão ver um homem com cântaro de água. E na casa dele que vocês vão preparar a Páscoa. E provavelmente quando eles chegaram na cidade, viram o homem com o cântaro na cabeça. Provavelmente Pedro olhou para João e falou: João, é o único aqui nessa terra aqui, né? É ali mesmo. Então ali chegaram. E é uma coisa tão divina que esse homem logo abriu as suas portas, sem problema nenhum, e ali se preparou-se a Páscoa. E Lucas traz o registro bastante importante sobre esse momento que eles tiveram ali sentados à mesa também. Jesus falou sobre a traição, sobre aquele que haveria de trair. Está registrado aqui também em Lucas 22. Jesus deixou bem registrado aquele que havia de trair. E é onde Lucas deixa registrado aqui também que começou a criar-se uma confusão na mesa. Mas viu, pai? Jamais. Só aí ficou-se aquela confusão. Ele fala sobre a agonia. Depois que eles cearam, eles foram para o Getsemane para orar. Lucas deixa registrada a agonia de Jesus ali no Getsemane orando, onde ele fala que quando Jesus começou a orar tão intensamente que o seu suor começou a se transformar em gotas de sangue. Eu fico imaginando, irmãos, a situação de Jesus naquele momento. Ele sabendo de toda a sua inocência, mas para cumprir-se o plano do Pai, ele se entregou. E ali no Getsemane, quando a Bíblia vem trazer esse relato que o seu suor se transformou em gotas de sangue, irmãos, é a agonia, irmãos, que Jesus estava sentindo ali. Imagina você orando, sabendo que estava chegando o momento do seu fim, de uma forma tão cruel, né? Tão cruel, sem merecimento nenhum. Depois, nós vamos ver do verso 47 até o 53, quando Judas trai Jesus. Lucas deixa registrado como fora toda essa traição. E depois ele fala também sobre a negação de Pedro. E aqui Lucas deixa um registro sobre Pedro, que está em 22:54. Lucas 22, do 54 até o 62. Ele vem falar sobre: então, levantando-se, o levantaram e trouxeram para a casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia de longe. E havendo acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. Mas uma certa serva, vendo-o assentado ao lado do fogo, e olhando seriamente, disse: este homem também estava com ele. Mas uma coisa que eu acho bastante importante, que nesse registro, quando Pedro traíra Jesus, a gente pode tentar fazer o que quiser, irmãos. Mas se tem uma coisa que dificilmente a gente, depois de se convertido, vai tirar da nossa vida, é marca de Cristo, irmão. Amém. Qualquer lugar do mundo que a gente vai, a gente é reconhecido como cristão. E Pedro não era diferente. Pedro estava ali, provavelmente, curiosamente, foi lá ver o que estava acontecendo. E aí uma mulher já olhou para Pedro: opa, esse daí estava entre eles também. Então eles reconheceram Pedro ali no meio, sabiam que ele estava com Cristo. Por 3 vezes fizeram esse reconhecimento e Pedro negou. E Jesus alertou Pedro sobre esse acontecimento.
E eu acho interessante que Jesus, em Lucas, ele deixa registrado da seguinte maneira. Está no versículo 31 do 22, fala assim, ó, e o Senhor disse, Simão, Simão, que é Pedro também, eis que Satanás tem desejado de ter para vos peneirar como trigo. Ou seja, Jesus sabia da ousadia de Pedro, sabia como Pedro seria essencial para o crescimento desse evangelho, mas o diabo também sabia. O diabo queria acabar com todos. O ápice para Satanás já foi Judas ter o traído nesse momento. Nesse momento Satanás já estava feliz. Opa, Judas, já consegui ganhar um, falta só 11. Daí Jesus fala o seguinte, mas eu orei por ti, para que a tua fé não te desfaleça. E tu, quando te converteres, fortalece teus irmãos. Jesus olhou para Pedro e falou, Pedro, nem convertido você é ainda. Quando você converter, você fortalece seu irmão. E Pedro provou para Jesus que ele não era convertido, sabe que hora? Quando os homens vieram prender, Pedro vai lá e saca a espada de Malco e corta a sua orelha. Dessa hora Jesus falou, orei corretamente ao Pai. E falei para Pedro, quando tu converteres, porque não está convertido mesmo, está lutando com espada. No primeiro momento de dificuldade, Pedro foi se apanhar da espada para poder combater aqueles homens. Mas Jesus, como o grande Filho de Deus, foi lá e restaurou a orelha de Malco e mostrou para Pedro que a luta não era com espada. Que aquele que mete a mão na espada, a espada também morrerá. Deixou isso bem claro para Pedro. Mas eu acho muito lindo quando Lucas deixa registrado dessa maneira. Mas tu, quando converteres, fortalece os teus irmãos. Amém. Pedro foi o pastor da igreja de Atos, registrado em Atos Apóstolos. A primeira igreja em Jerusalém. O pastor era Pedro. Olha como essa oração de Jesus na vida de Pedro fez toda a diferença. Por isso que é importante a oração, irmãos. Por isso que é importante nós orarmos um pelo outro. Porque às vezes uma oração pode fazer uma diferença enorme na nossa vida. Jesus olha para Pedro e fala assim, mas eu orei para ti. Porque Satanás procura vos peneirar como trigo. Ele quer acabar com a tua vida, Pedro. Porque Jesus sabia do propósito que Deus tinha na vida de Pedro e o que Pedro faria com esse evangelho. Jesus depois deixou registrado a negação de Pedro. Depois, no capítulo 23, Lucas deixou registrado todo o julgamento de Jesus e toda a etapa da sua crucificação. E onde no versículo 46, Jesus vem falar, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E um pouco antes, Jesus vem deixar registrado para o Pai perdoar todos que ali estavam, porque eles não sabiam o que estavam fazendo. Ali se cumpriu-se a profecia dos profetas que falaram que Jesus viria ao mundo, que Jesus morreria. Isaías mesmo deixa bem enfatizado isso daí, como ovelha muda, ele morreria no matadouro. Isaías deixa bem registrado como seria o sofrimento de Cristo. E Jesus vem falar no verso 34 e capítulo 33, que ele fala, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Depois fala sobre a discussão entre os dois bandidos na cruz. No 43, Jesus deixa registrado para um deles que verdadeiramente, eu te digo, hoje estarás comigo no paraíso. E depois disso daí, Jesus já entregou o seu Espírito na mão do Pai. E depois do verso 24, vem falar sobre a ressurreição e a ascensão de Cristo. Aí Lucas ele deixa bem registrado em 52 versículos do capítulo 24 inteiro, como que foram os acontecimentos. Ele vem falar sobre as mulheres que tinham preparado a porção de óleo para ele ungir o corpo de Cristo. E depois ele vem trazer os fatos da ressurreição de Cristo. Vem falar sobre quando Cristo apareceu para eles
onde eles ficaram pasmos ao verem, achando que era um fantasma. E Jesus repreende eles e disse assim para eles no versículo 25 do 24: ó tolos e tardos de coração, para credes em tudo que os profetas falaram, não convinha que Cristo sofresse essas coisas e entrasse na sua glória? Jesus vem trazer um alerta para eles, porque eles estavam assustados com a sua ressurreição, com a sua aparição. E aqui ele vem trazer mais versículo, onde ele, no 38, Lucas vem deixar aqui, ó: porque estáis perturbados e porque surgem pensamento em vossos corações. Olhais as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Tocai-me e vede, porque um espírito não tem carne nem ossos, mas como os vede eu tenho. Aqui foi quando Jesus apareceu novamente para os seus discípulos, onde Tomé, não crendo que ele tinha aparecido mesmo, Jesus vai lá e fala para Tomé: vem Tomé, toca aqui na minha mão, para você ver realmente que eu não sou em espírito aqui, estou em carne também. E depois Lucas vem deixar registrado os últimos fatos, os últimos momentos que Jesus esteve na terra, antes dele ir para o Pai, onde vem no versículo 44, ele deixa registrado: essas são as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, que era necessário que se cumprisse todas as coisas que foram escritas a respeito de mim na lei de Moisés e nos profetas dos Salmos. Então, Lucas vem falar que foi-lhes aberto o entendimento para que pudessem compreender a Escritura. E depois Jesus disse: está escrito, e assim convinha que Cristo sofresse e ressuscitasse do morto no terceiro dia. E que em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. E vós sois as testemunhas dessas coisas. E eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Mas ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E depois disso daí, Jesus subiu ao Pai com grande júbilo e glória. Aqui Lucas deixa registrado, ele fala assim: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E nós vemos no livro de Atos dos Apóstolos que Lucas vai trazer uma continuação disso que Jesus falou. Quando no capítulo 2 de Atos, nós vemos a descida do Espírito Santo. Porque o alerta para eles foi: ficam em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E acredita-se que Marcos, o escritor do Evangelho de Marcos, nós sabemos por nome João Marcos, na casa dele, na casa de sua mãe, né? Ali era o cenáculo, era onde eles se reuniam para fazer as suas orações e entregar os seus louvores a Deus. E foi nessa casa que aconteceu a descida do Espírito Santo. Aleluia. Mas ficou aqui registrado, irmãos. Lucas, ele escreveu esse evangelho de uma forma tão clara, tão sucinta, com detalhes ricos, para que Teófilo pudesse se converter ao Senhor. E depois Lucas vai lá no livro de Atos, acho que em novembro nós estaremos estudando Atos, no livro de Atos, onde ele dedica essa carta de Atos Apóstolos para Teófilo também. Lucas vai lá e deixa registrado como que aconteceu essa descida do Espírito Santo, aonde eles estavam, como que aconteceu o crescimento da igreja, a conversão de seu amigo Paulo. Lucas deixa tudo registrado, irmãos. E acredita-se que através do Evangelho de Lucas e do Evangelho de Atos, do livro de Atos, foi onde Teófilo veio ao conhecimento da palavra de Deus e se converteu ao Evangelho. E Lucas, como eu já disse no início, escreveu de uma forma mais abrangente para que pudesse atingir os gregos também, de uma forma com uma escrita mais clara. O Evangelho de Lucas foi escrito em grego, então para Teófilo e para que os gregos também pudessem chegar ao conhecimento das Escrituras e do Salvador. Amém? Amém.